Alguma vez olhou para um frasco teimoso na cozinha e hesitou, sabendo que pedir ajuda seria admitir que a sua força já não é a mesma? Ou talvez tenha sentido aquele pequeno desequilíbrio ao levantar-se da cadeira, um lembrete subtil de que os seus músculos não respondem com a mesma rapidez de antigamente. Esta perda de força, esta fragilidade que se vai instalando sorrateiramente, não é apenas uma questão de vaidade. É uma questão de independência, de segurança e da capacidade de desfrutar da vida ao máximo. Muitos de nós resignamo-nos, aceitando que é uma parte inevitável do envelhecimento. Culpamos a idade, mas e se o verdadeiro culpado estiver no nosso prato todas as manhãs? E se aquele pão branco, tão fofinho e reconfortante, estiver silenciosamente a roubar-lhe a vitalidade? A verdade é que a farinha branca refinada oferece muito pouco em troca do prazer momentâneo que nos dá. É energia rápida que desaparece num instante, deixando-o cansado e, pior, não alimenta os músculos que tanto precisam de apoio. Mas há um segredo, um grão humilde e poderoso que a maioria de nós associa apenas a pequenos almoços de outrora. Neste vídeo, vamos desvendar que grão é este e como ele pode literalmente começar a reconstruir a sua força de forma natural. E não é tudo. Vamos explorar outros alimentos e hábitos simples que trabalham em conjunto para fortalecer o seu corpo, dar-lhe mais energia e proteger a sua independência. Fique até ao fim, porque o último hábito que vou partilhar pode ser o mais surpreendente e transformador de todos. Vamos então ao cerne da questão. O que come ao pequeno almoço? Para muitos de nós, a resposta é quase automática. Um pãozinho com manteiga, talvez uma torrada com compota e um café com leite. É um ritual, um hábito de uma vida. É rápido, é fácil e, sejamos honestos, é saboroso. Mas é precisamente este hábito que pode estar a sabotar a sua força muscular sem que se aperceba. A farinha de trigo branca, o ingrediente principal do nosso pão de todos os dias, é o que chamamos de um hidrato de carbono simples. Pense nela como um fogo de palha. Arde depressa, dá uma explosão de energia imediata, mas apaga-se com a mesma rapidez. Pouco tempo depois, sente-se novamente com fome, talvez até um pouco mole e sem energia. E o mais importante, não fornece aos seus músculos os blocos de construção de que eles necessitam desesperadamente para se manterem fortes, especialmente depois dos 60. Com a idade, o nosso corpo passa por um processo natural chamado sarcopenia, que é basicamente a perda de massa e força muscular. Não é uma doença, é uma condição do envelhecimento, mas a velocidade com que acontece está largamente nas nossas mãos, ou melhor, nos nossos garfos. Para combater isto, precisamos de proteína e de energia de libertação lenta. A farinha branca não oferece nem uma coisa nem outra de forma significativa. Então, qual é a alternativa? Qual é este grão milagroso que mencionei? É a aveia. Sim, a simples e modesta aveia. Talvez se lembre das papas de aveia da sua infância, talvez as considere algo sem graça. Peço-lhe que esqueça essa ideia. A aveia é uma potência nutricional disfarçada de comida de conforto. Ao contrário da farinha branca, a aveia é um hidrato de carbono complexo. Isto significa que o seu corpo a digere lentamente, libertando energia de forma gradual e constante ao longo da manhã. Acabaram-se as quebras de energia a meio da manhã. Sente-se saciado por mais tempo, o que também ajuda a controlar o peso. Mas o verdadeiro superpoder da aveia, no que toca aos músculos, é a sua combinação de energia sustentada e um teor de proteína surpreendentemente bom para um cereal. A proteína é, literalmente, o material de que os músculos são feitos. Sem proteína suficiente, o corpo não consegue reparar e construir tecido muscular. É como tentar construir uma parede de tijolos sem tijolos. A aveia fornece esses tijolos, juntamente com a energia necessária para os assentar. E como podemos trazer a aveia de volta para a nossa vida de uma forma deliciosa? As papas de aveia são a forma clássica. Mas esqueça as papas de água sem sabor. Cozinhe os flocos de aveia com leite ou uma bebida vegetal. Adicione uma pitada de canela, que é ótima para regular o açúcar no sangue,
junte umas nozes ou amêndoas picadas para gorduras saudáveis e proteína extra, e adoce com um fio de mel ou fruta fresca, como rodelas de banana ou bagas. De repente, tem um pequeno almoço que não só é delicioso, como está ativamente a trabalhar para fortalecer o seu corpo. Se não é fã de papas, pode adicionar flocos de aveia a iogurtes, batidos de fruta ou até usá-la para fazer panquecas mais saudáveis. A transição pode parecer estranha no início, mas depois de uma semana a começar o dia com a energia sustentada da aveia, em vez do pico rápido do pão branco, vai notar uma diferença profunda na sua disposição e vitalidade. E para potenciar ainda mais este pequeno almoço reconstrutor de músculos, vamos juntar-lhe um aliado perfeito: o ovo. Durante anos, o ovo foi injustamente mal visto, acusado de aumentar o colesterol. Hoje, a ciência já demonstrou que, para a maioria das pessoas, o consumo moderado de ovos não é prejudicial e, pelo contrário, é imensamente benéfico. Um único ovo contém cerca de 6 gramas de proteína da mais alta qualidade, o que significa que tem todos os aminoácidos essenciais que o corpo precisa para a reparação muscular. Combinar um ovo cozido ou mexido com a sua taça de aveia, ou simplesmente comê-los numa fatia de pão de centeio ou integral, cria um pequeno almoço que é um verdadeiro campeão na luta contra a perda de força. Pense nisto. Está a dar ao seu corpo uma dose dupla de proteína de alta qualidade e energia de libertação lenta, logo no início do dia. É como encher o depósito do carro com o melhor combustível antes de uma longa viagem. O seu corpo vai agradecer-lhe com mais vigor, menos fadiga e, com o tempo, com músculos mais fortes e resilientes, prontos para enfrentar qualquer desafio, seja ele abrir um frasco teimoso ou correr atrás dos netos no parque. Agora que já estabelecemos uma base sólida para o seu dia com um pequeno almoço que alimenta verdadeiramente os seus músculos, vamos olhar para o resto do dia. A reconstrução muscular não acontece apenas de manhã. É um esforço contínuo que requer escolhas inteligentes em cada refeição. E aqui a natureza oferece-nos outro grupo de alimentos humildes, mas incrivelmente poderosos: as leguminosas. Falo do nosso feijão, do grão de bico, das lentilhas, das favas. Estes alimentos são a base da dieta mediterrânica, uma das mais saudáveis do mundo, e por boas razões. São uma fonte fantástica de proteína vegetal, e tal como a aveia, vêm embalados com fibra. Esta combinação é ouro para a nossa saúde depois dos 60. A proteína, como já vimos, é essencial para os músculos, mas a fibra desempenha um papel igualmente crucial. Ajuda a manter o sistema digestivo a funcionar regularmente, algo que pode tornar-se um desafio com a idade, e também contribui para a sensação de saciedade, evitando que comamos em excesso alimentos menos nutritivos. Além disso, a fibra ajuda a abrandar a absorção de açúcares na corrente sanguínea, o que previne os picos de glicose que nos deixam cansados e com mais vontade de comer doces. Pense numa sopa de feijão rica e reconfortante num dia mais frio, ou numa salada de grão de bico fresca no verão, com um pouco de atum ou bacalhau desfiado, cebola picada, salsa e um bom fio de azeite. São refeições completas, deliciosas e que estão a trabalhar ativamente para si. Muitas pessoas evitam as leguminosas por receio dos gases ou do inchaço. Uma dica simples para mitigar isto é demolhá-las durante a noite e cozer com uma folha de louro ou um pedaço de alga kombu. Isto ajuda a quebrar os compostos que causam desconforto digestivo. Comece por introduzi-las na sua dieta algumas vezes por semana e veja como se sente. Pode surpreender-se com a energia que lhe dão. A seguir na nossa lista de aliados está algo que muitos de nós já temos no frigorífico, mas talvez não na sua forma mais potente: o iogurte. Mas não um iogurte qualquer. Falo especificamente do iogurte grego natural, sem adição de açúcares. A diferença entre o iogurte normal e o iogurte grego é o processo de filtragem, que remove parte do soro de leite. O resultado é um iogurte muito mais espesso e cremoso, e o mais importante para nós, com quase o dobro da proteína.
Um pequeno pote de iogurte grego pode conter entre 15 a 20 gramas de proteína. É um lanche perfeito para o meio da tarde, quando a energia começa a faltar. Em vez de ir buscar uma bolacha ou um bolo, que lhe dariam outro pico de açúcar seguido de uma quebra, o iogurte grego fornece proteína que sustenta os seus músculos e o mantém saciado até ao jantar. Para além da proteína, o iogurte grego é uma fonte excepcional de cálcio, vital para a saúde dos ossos, que andam de mãos dadas com a saúde muscular. Músculos fortes precisam de ossos fortes como suporte. E os probióticos presentes no iogurte ajudam a manter a saúde da nossa flora intestinal, o que tem um impacto profundo em tudo, desde a nossa imunidade até ao nosso humor. Tal como com a aveia, a chave é torná-lo delicioso. Junte-lhe um punhado de frutos vermelhos, ricos em antioxidantes, umas sementes de linhaça ou chia para fibra extra, ou umas lascas de amêndoa para uma textura crocante. É um lanche, uma sobremesa ou até parte de um pequeno almoço que é ao mesmo tempo um prazer e um tratamento para o seu corpo. E agora, um hábito que não é um alimento, mas que é o veículo que transporta todos estes nutrientes maravilhosos para onde eles precisam de ir: a hidratação. Beber água suficiente ao longo do dia é talvez uma das coisas mais simples e mais negligenciadas que podemos fazer pela nossa saúde muscular. Os nossos músculos são compostos por cerca de 75% de água. Quando estamos desidratados, mesmo que ligeiramente, o seu funcionamento fica comprometido. Podemos sentir mais cãibras, mais fadiga, e a recuperação após qualquer esforço físico torna-se mais lenta. Com a idade, a nossa sensação de sede tende a diminuir. Por isso não podemos confiar nela para nos dizer quando beber. Temos de tornar o ato de beber água um hábito consciente. Tenha sempre um copo ou uma garrafa de água à vista. Beba um copo logo ao acordar para reidratar o corpo após a noite. Beba um copo antes de cada refeição. Se achar a água sem graça, adicione-lhe umas rodelas de limão, de pepino ou umas folhas de hortelã. Chás de ervas sem açúcar também contam. A água não só ajuda os músculos diretamente, como também auxilia na digestão de todos os alimentos ricos em fibra que estamos a adicionar à nossa dieta, como a aveia e as leguminosas, prevenindo a obstipação e garantindo que absorvemos todos os seus nutrientes. É a base de tudo. Sem água suficiente, mesmo a melhor dieta do mundo não será tão eficaz. Ao olharmos para trás, para estas mudanças que discutimos, pode parecer muita informação. Trocar o pão pela aveia, incluir mais feijão e grão, optar pelo iogurte grego, beber mais água. Mas peço que não veja isto como uma lista de regras ou restrições. Veja isto como um ato de amor e respeito pelo seu corpo, o corpo que o serviu durante tantas décadas e que agora precisa de um pouco mais de apoio da sua parte. Não se trata de uma dieta radical, mas sim de uma série de pequenos ajustes inteligentes que, somados, criam uma transformação profunda. Reconstruir e manter a massa muscular. Depois dos 60 não é sobre ter uma aparência de atleta. É sobre qualidade de vida. É sobre ter a força para pegar no seu neto ao colo sem sentir uma pontada nas costas. É sobre ter o equilíbrio para evitar uma queda que poderia ter consequências devastadoras. É sobre ter a energia para fazer uma caminhada com amigos, para cuidar do seu jardim, para carregar as compras do supermercado sem precisar de ajuda. É sobre manter a sua independência e dignidade pelo maior tempo possível. Cada vez que escolhe uma taça de papas de aveia, em vez de uma torrada de pão branco, está a fazer um depósito na sua conta bancária de força e vitalidade. Cada vez que adiciona uma mão cheia de grão de bico à sua salada, está a dar aos seus músculos os tijolos de que eles precisam para se reconstruírem. Não precisa de fazer tudo de uma vez. Comece com uma mudança. Talvez esta semana o seu desafio seja apenas mudar o pequeno almoço. Observe como se sente. Note a energia mais estável, a ausência daquela fome voraz a meio da manhã. Quando se sentir confortável, introduza outra mudança. O progresso, e não a perfeição, é o objetivo. E agora, o último hábito,
aquele que prometi que poderia ser o mais surpreendente. Não é um alimento, mas sim a forma como pensamos sobre a nossa força. O hábito é desafiar os seus músculos regularmente. A melhor dieta do mundo não construirá músculos se eles não receberem um sinal de que são necessários. E esse sinal é o movimento. Não estou a falar de correr maratonas ou levantar pesos enormes no ginásio. Falo de coisas simples, falo de escolher as escadas em vez do elevador. Falo de se levantar e sentar de uma cadeira várias vezes, seguidas sem usar as mãos, enquanto vê televisão. Falo de carregar o cesto das compras em vez de usar sempre o carrinho, se a distância for curta. Falo de fazer jardinagem, de dançar na sala ao som da sua música preferida. Qualquer atividade que coloque uma ligeira exigência nos seus músculos, diz-lhes: "Ei, ainda preciso de vocês. Fiquem fortes." A combinação de uma nutrição adequada, rica em proteínas e energia de qualidade, com movimento regular, é a fórmula mágica para combater a fragilidade. Uma não funciona eficazmente sem a outra. A comida fornece o material de construção, e o movimento é o mestre de obras que orienta a construção. Lembre-se, o seu corpo tem uma capacidade incrível de se adaptar e de se fortalecer, a qualquer idade. Nunca é tarde demais para começar. Cada pequena escolha, cada passo, cada refeição consciente é um investimento no seu futuro. Um futuro com mais força, mais energia e mais alegria de viver. Agora, adoraria saber a sua opinião. Qual destes hábitos lhe parece mais fácil de adotar? Tem alguma receita favorita com aveia ou leguminosas que queira partilhar? Deixe o seu comentário abaixo, pois a sua experiência pode inspirar outra pessoa. Se achou este vídeo útil, por favor, deixe um gosto, para que mais pessoas o possam encontrar, e subscreva o nosso canal para não perder mais dicas sobre como viver uma vida plena e saudável depois dos 60. A idade não tem de ser uma sentença de fraqueza. É uma oportunidade para cuidar de si de uma forma mais sábia e intencional. Viva a sua melhor vida, em todas as idades.